Olá, começa agora mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. O tema de hoje é a questão dos direitos humanos, comissão de tortura. Esta é uma das principais bandeiras da atual gestão do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Nós estamos recebendo o desembargador William Silva, do Tribunal de Justiça, que é o presidente da Comissão de Combate e Enfrentamento aos Crimes de Tortura, e também Gilmar Ferreira, que é o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. Vamos começar. Desembargador William, por que criar uma comissão para combater os crimes de tortura? A nova mesa diretora do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao tomar posse ano passado, no dia 28/12/2011, criou várias comissões, dentre elas a Comissão de Combate e Prevenção à Tortura. O objetivo é exatamente, nós sabemos que historicamente a tortura sempre existiu e no Brasil ela chegou já com a escravatura, não é, com os tribunais eclesiásticos e etc. E está aí até hoje e, lamentavelmente, faz parte da cultura do povo brasileiro entender que é normal, não é, infligir castigo àquelas pessoas que erram. Então, a Lei 9.455 veio exatamente para definir o que é tortura e define como tortura qualquer sofrimento físico, qualquer castigo corporal ou psicológico praticado por agentes públicos ou não, para obrigar a pessoa a confessar ou a cumprir normas disciplinares ou mesmo por racismo. Sabendo, a administração do tribunal, sabendo que essa prática ainda é recorrente, é comum, criou essa comissão para receber denúncias, não é, da existência ou da prática dessas ações que possam caracterizar a tortura, primeiro para prevenir e segundo para combater. E nós temos feito levantamentos, inspeções em presídios, acompanhado, não é, do Conselho de Direitos Humanos, do Ministério Público, OAB e etc., exatamente para fazermos um levantamento dessas situações e para combater essa prática. Gilmar, você é presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, é uma entidade recebendo a notícia que o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, criou, dentre vários grupos de trabalho, um organismo, um núcleo para efetivamente tratar dos crimes de tortura. Como é que é isso, entendeu? Como é que o Conselho recebe, entendeu, esta iniciativa do TJ? Recebemos com muita alegria e também pela alegria de ser convidado a participar. As comissões, e essa comissão em especial, ela é uma das inovações mais importantes da atual gestão, porque ela cumpre um papel fundamental que o grande problema da identificação dos crimes de tortura é o silêncio, precisamos romper, quebrar o silêncio, ter mecanismos efetivos para apuração e prevenção e monitoramento. A nosso ver, a comissão cumpre esse papel, até pela credibilidade do Dr. William e também do presidente do tribunal, ela cumpre de imediato esse papel e ela dá sinais muito claros de que o Poder Judiciário no Espírito Santo compreende essa demanda e não permite que nenhum tipo de violação dos direitos humanos passe despercebido e passe em que nós possamos efetivamente tomar uma medida no sentido de coibir e de promover os direitos humanos. Ela cumpre esse papel fundamental. Eu acho assim que nós podemos tratar isso também nessa esteira, mas num outro papel importante, que é a sociedade civil adentrando ao Palácio, ao Tribunal de Justiça, dizendo claramente, com todo o respeito, com toda a vênia necessária, mas dizendo claramente ao Poder Judiciário quais são as demandas que a gente tem e como gostaríamos de participar efetivamente do dia a dia do Poder Judiciário capixaba. Eu acho que a comissão, ela é fundamental nessa perspectiva também, de que a sociedade possa entender. Nós temos um Poder Judiciário que é capaz de somar conosco na perspectiva da construção de algo muito interessante.
Desembargador William, o senhor até mesmo pela prática que atua há tanto tempo aí na área criminal, ter a sociedade, entendeu? Chegando até o gabinete do senhor, dizendo, assim, pontuando exatamente os problemas, e neste caso aí específicos de tortura, agiliza? Como é que o senhor vê, entendeu, essa iniciativa, essa integração? É exatamente o que o Gilmar afirma. A tortura, lamentavelmente, é uma ação ilegal que ocorre na clandestinidade, óbvio, e em silêncio, em virtude do torturador, não é, que faz às escondidas, e também do torturado, que às vezes se envergonha até em dizer, em narrar para a autoridade que vai apurar, quando a denúncia chega ao conhecimento da autoridade, o método que foi utilizado, porque esse método às vezes pode e sempre expõe a dignidade do sujeito. A comissão de tortura, ela tem recebido denúncias, não é, de ações que possam vir a caracterizar tortura, mas também tem recebido denúncias da prática ou de práticas de outras condutas que não caracterizam tortura. Por quê? Porque a credibilidade desta comissão, em virtude da participação da sociedade, do Conselho de Direitos Humanos, né, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Ministério Público, Defensoria Pública, Universidade Federal do Espírito Santo, a credibilidade dessa comissão foi tal e chegou a um determinado nível que as pessoas hoje estão utilizando a Comissão de Combate e Prevenção à Tortura como uma porta do Poder Judiciário para denunciar a prática de outros crimes também. E é óbvio que sempre que chega a comissão, não é, a notícia da prática de um desses crimes, de imediato nós temos feito o seguinte: oficiado às autoridades, delegado de polícia, Ministério Público, juízes, para a apuração ser também imediata. Temos informado as pessoas quais providências e quais diligências foram tomadas. Para quê? Para que a pessoa saiba que a comissão tem essa finalidade. A comissão tem como finalidade determinar a apuração. A comissão tem como finalidade acompanhar a apuração, não é? E a finalidade da comissão é exatamente essa, de prevenção e combate, e essa prevenção e combate hoje está sendo feita por quê? Porque a sociedade aderiu, porque o Conselho de Direitos Humanos está junto e é combativo, não é? O Movimento Nacional de Direitos Humanos está junto e também é combativo. Por quê? Porque todas essas instituições juntas estão desempenhando um trabalho na Comissão de Combate e Prevenção à Tortura, que é exatamente de zelar pela garantia constitucional da dignidade humana, não é? Por quê? Porque hoje nós sabemos que, lamentavelmente, ainda há a cultura de que aquele que está encarcerado, de que aquele que praticou uma ação que é ilícita, que é penalmente prevista como crime, ele tem todos os direitos diminuídos ou reduzidos ou perdidos. Não só o direito a ser privado da liberdade ou a ter liberdade restrita, como também algumas pessoas entendem que a integridade física e corpórea dele pode ser tocada. E é exatamente isso aí que nós estamos combatendo, é isso que nós estamos trabalhando. Quais são os principais casos e onde ocorrem? Porque eu acredito assim que boa parte das denúncias devem chegar ao desembargador William Silva, até mesmo pela Comissão de Direitos Humanos. As ocorrências têm sido aonde? Em regra geral, as alegações iniciais, que a denúncia posteriormente o Poder Judiciário a transforma, né? Mas, em regra geral, as informações elas chegam majoritariamente vindo de dentro do sistema prisional. Majoritariamente. A nossa lei, inclusive, ela avança para além dos tratados internacionais, porque ela trata, inclusive, do crime de tortura cometido de forma particular, em casa, na família. Mas, em regra geral, dentro do sistema prisional. No sistema socioeducativo, nos presídios, mas... nós temos o Brasil tem essa inovação na nossa lei de compreender o crime de tortura também sendo cometido, porque a gente está muito acostumado a achar que o sistema prisional é algo da polícia, do agente do Estado. Precisa tomar muito cuidado com isso, porque não é um crime cometido, majoritariamente sim, mas não é um crime cometido tão somente pelo agente público. E esse é um primeiro aspecto que eu gosto sempre de tratar.
gosto de tratar também assim, gosto de reconhecer as medidas que o tribunal tem tomado. A votação pelo Pleno de indicar a adoção do protocolo facultativo de Istambul para a apuração dos crimes de tortura é algo, algo inovador no Brasil, algo que merece de nós a afirmação de que é um ato também corajoso e a confirmação de que o Tribunal de Justiça é um parceiro, mas efetivamente compreende que cabe a ele também tomar a iniciativa, porque nós possamos ter os mecanismos firme, forte, contundente para prevenir e para punir quem efetivamente possa cometer o crime de tortura. Desembargador William Silva, eu acredito que é lamentável, o senhor, obviamente, o senhor deve considerar dessa forma, a questão de que muitas denúncias de tortura que chegam à comissão, os denunciados geralmente são os agentes, né, os policiais, ou seja, o Estado, quem representa o Estado, que deveria de zelar pela integridade dessas pessoas que estão encarceradas. Como é que o senhor tem tratado essas questões? Na maioria das vezes, como Gilmar já afirmou, as denúncias envolvendo ações que possam ou que podem caracterizar tortura, elas partem de dentro, a sua existência, a sua prática ocorre dentro do sistema prisional. Um percentual bem grande dentro do sistema prisional. Quantos por cento, desembargador? Eu 70%? poderia afirmar, talvez o Gilmar tivesse dados mais precisos, mas no mínimo 70%, não é no mínimo 70%, as denúncias surgem de práticas dentro do sistema prisional. E essas práticas, né, essas ações que ocorrem dentro do sistema prisional, nós temos uma dificuldade na apuração. Por quê? Porque a persecução penal, não é, que é exatamente a busca da verdade daquilo que ocorreu, não é, de quem é o autor, ou da existência da materialidade, ou seja, da existência do crime, isso é dificultado exatamente por quê? Porque o monitoramento das ações dos agentes dentro do sistema prisional, ele é falho. E essa falha nesse monitoramento, né, ou na prática da conduta dos agentes, ou seja, aquela conduta dos agentes exigindo o cumprimento de normas disciplinares, porque os presos têm direitos, mas também têm deveres. Mas o que o agente não pode é, na cobrança do cumprimento dos deveres do preso, ou cobrar do preso que ele cumpra os deveres que estão previstos na Lei de Execuções Penais, por exemplo, ele extrapole, ele ultrapasse. Quando ele extrapola na prática dessa exigência, ele, em regra, está praticando a ação que caracteriza a tortura. O problema é que, por não sermos ou por não adotarmos, né, de forma efetiva, e agora, como o Gilmar próprio afirmou, o Tribunal Pleno chegou à conclusão e determinou que todos os magistrados do Estado do Espírito Santo, ao tomarem conhecimento da denúncia, né, da prática de tortura, por exemplo, dentro do sistema prisional, tomou conhecimento ou houve denúncia da prática de ação que pode caracterizar tortura, de imediato o juiz já determina que a autoridade que vai submeter esse cidadão a exame, porque nós precisamos da prova técnica para comprovar se houve ou não a lesão, seja essa lesão física ou psíquica, né, siga o protocolo de Istambul. Por quê? Porque esse protocolo ele é detalhado no que tange à prova pericial, no que tange ao exame do sujeito que foi sujeito passivo da conduta, né, ou seja, aquele que sofreu a ação. Se cumprirmos ou se conseguirmos cumprir, não é, e essa determinação é recente, e nós estamos aí orientando os juízes para que cumpram, nós vamos conseguir apurar com maior facilidade a prática desses crimes e, obviamente, não só prevenir, como também combater de forma mais efetiva essa prática. E essa iniciativa há de ser louvada, né? Porque é algo que a gente pode dizer que é inédito, ou pelo menos no sentido de pouquíssimos tribunais agirem desta forma, desembargador, se eu tenho notícias? O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ele numa atitude proativa, não sei, sinceramente, não tenho esses dados estatísticos, se outros tribunais já adotaram, mas o nosso tribunal partiu na frente, tanto na criação da comissão de tortura, porque são poucos os tribunais que fizeram comitês, né, ou núcleos para combate à tortura, são pouquíssimos, né? E também é pioneiro, né, um dos pioneiros, tá, na exigência de se cumprir o protocolo de Istambul.
Acho que a primeira coisa, assim, tem uma coisa importante que a sociedade precisa compreender. O crime de tortura, ele não é uma criação da ditadura militar como muitos afirmam ser. Uhum. A tortura é uma prática milenar da Idade Média, de antes disso, e ela se deu nessa coisa daí do uso da autoridade de um ponto sobre o outro. Ela se dá, e ela pode ser confirmada assim, no sistema prisional, no sistema socioeducativo, em casa, na família, mas ela no sistema, nos hospitais psiquiátricos, nos instrumentos públicos, e tudo isso é possível encontrar. Então, assim, não é uma criação, e é uma coisa também cultural. Então, ela perpassa, ela faz uma caminhada desde muito tempo, e isso foi virando, a ditadura apenas adotou esse método contra aqueles que era contrário, que enfrentavam o modelo vigente. Essa é uma coisa importante que a gente precisa destacar. Eu penso que nós podemos pensar assim, eu andei estudando e acho que a iniciativa tal qual o Tribunal de Justiça adotou, o pleno votar uma decisão dessa, tem uma iniciativa próxima num dos estados do Sul, mas não chega a ser da mesma forma aqui, né? Quer dizer, nenhum desembargador decidiu, o pleno votou. Então essa é a casa toda no mesmo é a casa dizendo, olha, esta né? instituição, uma das mais importantes do Estado, ela repudia qualquer ato de violação e da prática da tortura. Isso precisa se ficar bastante claro. E ela cumpre um outro papel. Nós estamos há pelo menos 12 anos, o Brasil tem um compromisso com a Organização das Nações Unidas, o Comitê da ONU, de criar o Mecanismo Nacional de Prevenção à Tortura e de criar, os estados criar o seu mecanismo por dentro do Executivo, com a participação de todo mundo. O Tribunal de Justiça, quando adota aqui a criação da comissão e quando toma medidas como essa, ou como toma medida aquela de orientar também aos juízes a não permitir os exageros da revista íntima, pensando fundamentalmente na dignidade humana, pensando fundamentalmente em não estender a pena punitiva a quem efetivamente cometeu o crime e deve estar no sistema, seus familiares. Então, assim, é preciso considerar que essas são conquistas da sociedade e que só é possível na medida em que nós tenhamos a coragem, a capacidade de estabelecer o debate, a reflexão franca, fraterna, olho no olho. E isso faz com que cada um de nós possamos ser protagonistas de um novo modelo, de um novo Espírito Santo. Ok, então. Eu vou pedir licença e chamar para um rápido intervalo. E você não saia daí, nós já voltamos. A agressão verbal à mulher é crime? Sim, perfeitamente. São crimes, às vezes, contra a honra. Crimes, são injúrias, são difamações. São crimes realmente que respondem pela lei Maria da Penha. Voltamos com o programa Justiça nas Ruas e hoje nós estamos conversando sobre os trabalhos da Comissão de Tortura, um núcleo criado pela presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para combater e enfrentar as práticas de tortura ocorridas no Espírito Santo. Desembargador William Silva, como é a atuação dos membros da comissão? Ela não é somente composta por desembargadores e juízes, né? Tem, além, claro, entendeu, do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Existem também outras instituições e entidades que fazem parte dessa comissão? Sim. A Comissão de Combate e Enfrentamento à Tortura é composta pelo Tribunal de Justiça, Ministério Público, Secretaria de Justiça, OAB, Conselho Estadual de Direitos Humanos e o Movimento Nacional de Direitos Humanos.
Ou seja, a comissão, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Secretaria de Justiça e os conselhos, o Conselho Estadual, né, e a própria OAB, o Conselho Estadual de Direitos Humanos e o Movimento Nacional de Direitos Humanos, ninguém trabalha sozinho, é um trabalho conjunto. Ou seja, é óbvio que a comissão está sediada no Tribunal de Justiça e lá nós temos o núcleo de comissões e também a comissão de tortura, temos um aparato onde essas denúncias de existência ou de prática de tortura em qualquer local, em qualquer lugar do Estado do Espírito Santo, não é? Chega ao conhecimento do tribunal, elas são devidamente registradas, são autuadas, nós fazemos um processo, não é? Há um procedimento, esse processo segue um procedimento, ou seja, uma forma de andar, não é? Assim que é autuado na comissão, eu recebo os autos deste processo e, independentemente de me reunir ou não com a comissão, eu já determino que providências sejam tomadas no sentido de colher informações. Não é? Essas informações são colhidas, como, por exemplo, requisito ou solicito daquela ou dessa autoridade que me informe o que ocorreu, que encaminhe provas, determino que sejam ouvidas pessoas, que depoimentos sejam tomados e, ao mesmo tempo, o Ministério Público, vendo que existem indícios, né, da prática de crime de tortura, ele inicia também, ao mesmo tempo, juntamente com a autoridade policial, essa apuração. Infelizmente, nós criamos a Comissão de Tortura no começo do ano, em janeiro. Nós não temos, após a comissão ser instaurada, nenhuma ação penal ainda instaurada. Inclusive, eu até determinei que fossem oficiados, né, de onde surgiram denúncias de tortura, para informar se, porventura, o Ministério Público já apresentou, já ofereceu ou não denúncia, não é? Depois da criação da comissão. Antes da criação da comissão, todas aquelas ações penais que já tramitavam envolvendo crime de tortura, nós tomamos conhecimento e a comissão tem exigido providências. Inclusive, nós já temos ações que envolvem a prática de tortura, com sentença condenatória já proferida, com trânsito em julgado, não é? O sujeito está foragido, os sujeitos, né, os agentes estão foragidos, mas essa captura está sendo solicitada e nós estamos reiterando o ofício, solicitando captura, não é, constantemente. Ou seja, estamos monitorando, não é, essas ações penais já existentes e também monitorando aqueles procedimentos que se iniciaram após a formação, a criação da comissão, não é, exatamente para combatermos aquela prática que já ocorreu. Não é? E medidas preventivas, obviamente, a simples criação da comissão já serviu, não é, de prevenção à prática da tortura, nós temos sentido isso no dia a dia. Uma das principais ações da comissão são as visitas surpresas, né, que vocês realizam às unidades prisionais aqui no estado. E a partir daí, quero perguntar primeiramente ao Dr. Gilmar, eu acredito que os movimentos sociais que também fazem parte, né, desta comissão, eles têm uma atuação contundente, agindo, claro, né, acompanhando, né, claro, oficialmente, entendeu? Quem o desembargador, que é o presidente da comissão, designa para poder trazer as denúncias de casos de tortura à comissão. Como é que é feito isso daí, Gilmar? Porque você está no Conselho Estadual dos Direitos Humanos, então tem uma proximidade maior com os movimentos sociais. O desembargador William Silva está aqui na ponta do judiciário, deve ter uma interlocução mais rápida e mais célere, por exemplo, com o Ministério Público, que tem que ser parceiro para poder propor a ação penal. Como que ocorre esse fluxo de trabalho aí? Nós trabalhamos essa temática e todas as demais com muita responsabilidade. Acho que a primeira coisa fundamental é assim, na orientação das pessoas, de quem está no sistema, mas também dos nossos militantes, de duas coisas. A primeira coisa é assim, crime de tortura é um crime inafiançável e imprescritível. Portanto, o agente que comete, ele precisa saber disso antes de pensar em cometer qualquer ato ilegal. A segunda coisa importante é assim, quando a sociedade sabe, a sociedade, ao tomar conhecimento de um instrumento como esse, como a comissão, obviamente que sabendo que o Conselho é parte integrante e sabendo que parte do Conselho
parte daqueles que pertencem ao Conselho, são oriundos e compõem o Conselho representando as organizações da sociedade civil, isso dá uma credibilidade enorme à nossa ação enquanto sociedade civil. Essa ideia de que parte da sociedade tem, de que a sociedade civil é muito denuncista, que denuncia sem prova, ao pertencer a uma comissão que tenha a representatividade, tenha os compromissos que essa comissão tem, ela nos dá essa condição de estar dizendo permanentemente para todo mundo que nós ali estamos também para fazer o monitoramento, também para fazer o controle social, também para propor, também para acompanhar o processo de apuração e investigação, mas não para substituir, cumprir papéis, prerrogativa que é do juiz, prerrogativa que é do governo, prerrogativa que de qualquer pessoa. O nosso papel é fundamental assim, no sentido de estabelecer essa interlocução privilegiada com a sociedade e fazer com que, abrir portas para que esta mesma sociedade que clama em poder chegar mais perto do Poder Judiciário e clama pelo acesso à justiça, que ela possa efetivamente acontecer no dia a dia. Olha só, ainda no campo das denúncias, desembargador William, o senhor chegou a falar num instrumento que foi criado, né, pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que monitora quantos dias o tribunal, a comissão está sem receber esta denúncia. Inusitado isso, né? Inusitado. Nós criamos, o Tribunal de Justiça criou, né, eu digo Tribunal de Justiça, um instrumento chamado torturômetro. Até pelo nome. Até pelo nome, É exatamente um instrumento que monitora o número de dias, não é, que nós ficamos sem receber denúncia de tortura. Não é? Anteontem, por exemplo, nós estávamos já há mais de 20 dias sem receber denúncia. Hoje. Né? Hoje já está. Hoje eu não vi ainda. Não é? 26, porque eu vim direto para cá. Completo. 26 dias sem receber denúncia de tortura. E certamente isso serve para poder inibir, entendeu? Quem, assim, tinha tendência a cometer este tipo de crime, entendeu? Funciona realmente como um inibidor. Olha, inicialmente, quando o desembargador anunciou essa medida, a tendência normal da gente é pensar um pouco na lógica do senso comum. Olha, é um nome diferente, é uma coisa diferente, isso não tem cabimento, desembargador, isso é um discurso fácil. Mas quando implantou, e quando a gente viu que a sociedade assim, tem o seu meio de mandar pela internet, de fazer seus contatos, assim, e ao apresentar dados que possam efetivamente sinalizar para o desembargador que ali se trata de um crime, de um indício de crime de tortura que precisa ser investigado. E na medida em que o torturômetro foi para o ar e ali traz as informações efetivas, juntos com os demais painéis, que é uma inovação no país, mas é um gesto corajoso e que acho que a gente nunca imaginou que pudesse adentrar no tribunal e na porta do tribunal ter aqueles painéis trazendo aquelas informações. E a pessoa entrando no sistema e sabendo que a informação que ela passou, a denúncia que ela fez está ali e que vai ser apurada. Eu acho que mais do que a instalação dessa coisa com esse nome diferente, mas o simbolismo que isso representa, os sinais que a instituição dá para a sociedade. Eu espero assim, com muita ansiedade, que os tribunais superiores olhem com carinho, olhem com muita seriedade, muitas das coisas que a gente está fazendo aqui no Espírito Santo, as experiências que estamos vivenciando aqui, e que são assim, embora assim, no primeiro momento dá a impressão de uma brincadeira, mas é algo muito sério e que tem rebatimento imediatamente na vida das pessoas. Então, desembargador, receber a denúncia, o torturômetro está ali, as pessoas por meio através do e-mail, telefone, né? O senhor é um desembargador acessível, os membros da comissão, né? Os demais membros, ou seja, existem várias portas por onde as pessoas podem chegar para fazer denúncias da prática de tortura. Perfeito. Agora, é um crime difícil de ser identificado. Todo crime praticado na clandestinidade, não só o crime de tortura, mas também os crimes sexuais, não é? Os próprios crimes contra a administração pública, não é? Esses crimes, nós temos uma certa dificuldade na apuração.
A tortura principalmente. Por quê? Porque se o sujeito submetido à tortura fosse de imediato submetido à perícia, a exame, porque estou obviamente falando quando há castigo corporal, não é? Castigo psicológico não, porque ele fica por mais tempo, ele perdura por mais tempo. Mas o castigo corporal, dependendo do tipo de lesão, com alguns dias, pode ser que desapareçam os vestígios. E não se tem mais como provar a materialidade, a existência do crime. Aí, na maioria das vezes, nós ficamos só com a palavra do agredido, a palavra do torturado. É óbvio que, na maioria das vezes, eu estou falando, né, pode ser que a conduta não caracterize tortura, caracterize só lesão corporal ou maus tratos, não é? Mas, desde que o sujeito tenha praticado essa lesão, esse castigo corporal a outra pessoa, para exigir uma confissão, ou para exigir o cumprimento de normas, ou mesmo por racismo, não é? Ou pelo fato da pessoa estar privada da liberdade, ele abusar, não é? Na exigência do cumprimento das normas disciplinares, é claro que essa prova tem que ser imediata. E nós dependemos sempre da prova pericial, não é? Se essa prova pericial não existe, fica difícil, às vezes, suprir com a prova testemunhal. É claro que se os vestígios desaparecem, o próprio Código de Processo Penal permite que essa prova seja feita de forma indireta, ou seja, com testemunhas. Mas aí nós nos esbarramos de novo nas dificuldades, às vezes, de ouvir testemunhas, porque as testemunhas ou são outros presos, ou são outros agentes públicos que preferem, às vezes, ficar no silêncio. E a dificuldade na apuração surge. Eu tenho notado que desde que a Comissão de Combate e Enfrentamento aos Crimes de Tortura foi lançada, um dos meios de realmente combater esta prática é sempre estar falando no problema, sempre estar falando que existe e não simplesmente tratar como algo distante, porque o nome por si só, né, tortura, já causa muito repugnância, a gente acha que é algo assim, ou muito milenar, ou que está muito distante da nossa realidade. Quando a gente se depara, né, com uma prática que pode estar acontecendo do nosso lado, aí a situação muda de figura. E o Espírito Santo, agora no segundo semestre, ele recebeu, né, abriu as suas portas para um evento internacional de direitos humanos e que vai trouxe aí, né, abriu as portas para personalidades, entendeu, de renome, que podem falar com propriedade sobre a questão dos direitos humanos, porque a gente falar de tortura, não tem como não falar de direitos humanos. Qual a importância desta iniciativa, uma iniciativa até mesmo encampada pelo Tribunal de Justiça, né, que é realmente quem está organizando, quem participou aí de todas as intermediações, a realização deste evento. Isto é importante como instrumento, como ferramenta para sensibilizar a população e trazer luz sobre a importância de combater esta prática? O Espírito Santo partiu na frente com a realização desse seminário internacional de direitos humanos, não envolvendo só a tortura, como toda e qualquer violação a direitos humanos. E nós estamos trazendo, o Tribunal de Justiça está trazendo autoridades no assunto nacionais e internacionais. Inclusive eu terei o prazer de ser um dos palestrantes, talvez o único do Estado do Espírito Santo, exatamente para falar da nossa comissão, do trabalho da nossa comissão, da importância da nossa comissão, e entendo, não sei o posicionamento do Gilmar, mas entendo que a simples realização deste seminário já demonstra para a sociedade a preocupação do Poder Judiciário, da Justiça, com o respeito às garantias constitucionais e com respeito, obviamente, aos direitos humanos. Gilmar? Eu queria falar assim, das duas coisas que eu acho fundamentais. Acho que tem uma primeira coisa, assim, ainda na questão anterior, a importância que tem da gente colocar a ciência a serviço nessa coisa da investigação, da comprovação do crime de tortura. E eu digo isso assim, porque acho assim, sobretudo no que diz respeito à estrutura da psique, o crime de tortura ele precisa efetivamente, preciso de o conhecimento para além do normal, portanto um saber específico, um saber muito próprio,
um saber especializado, mas também um saber diferenciado. Então, eu digo isso porque eu ouço de alguns profissionais que tratam dessa temática pelo mundo afora, e eles dizem o seguinte: não há hipótese de alguma pessoa que foi vítima da ditadura ou de qualquer crime relacionado à tortura, que ele não traga consigo sequelas que perduram para a sua vida por gerações inteiras, e isso interfere na família, na sua convivência, na sua personalidade. Então, assim, colocar essa estrutura, ter a clareza de que a ciência e aí o protocolo de Istambul é fundamental nisso, porque a ciência é um parceiro fundamental para que o juiz possa justificar a sua sentença, né? Essa é uma coisa importante. A segunda coisa, assim, sobretudo no que diz respeito aos crimes cometidos pelo agente do Estado, eu dou sempre o exemplo, por que nós precisamos inovar, e isso foi importante? Porque é muito comum tratar o crime cometido pelo policial militar, por exemplo, com base no Código Penal Militar. O Código Penal Militar não vai tratar de crime de tortura, então vai tudo para lesão corporal e tal. Então, assim, a importância de um instrumento desse é fundamental. Eu vou falar do evento, que eu acho assim, o evento na semana que vem, e eu estou muito otimista com isso. Vou lá ouvir o Dr. William, evidentemente, com muito prazer, mas o Espírito Santo responde. O Brasil foi colocado nos bancos dos tribunais internacionais em função das violações de direitos humanos. Obviamente que quando o tribunal toma a iniciativa de fazer um seminário internacional para tratar das questões relacionadas aos direitos humanos aqui, é também para dizer para o mundo, é também para dizer para as organizações internacionais: nós não negamos a existência, mas nós queremos superar, nós queremos mudar esta realidade, criar uma nova realidade. Então, trazer todos esses profissionais para cá, trazer para cá os agentes, os protagonistas nessas temáticas, significa dizer assim: outros órgãos, componentes podem até fazer pouco ou não fazer, mas o Tribunal de Justiça está dizendo, vamos fazer. Então é um sinal, assim, eu gosto de trabalhar com a ideia dos símbolos. O recado que nós estamos dizendo ao mundo, o recado que nós estamos dizendo à sociedade, no sentido de que a compreensão do que significa promover os direitos humanos no Brasil, a iniciativa tomada aqui, e a semana passada teve um outro seminário muito importante da questão da infância no Brasil, isso enche o coração da gente de esperança, de que nós podemos efetivamente assim, saber que nós podemos mudar a dura realidade do sistema prisional no Brasil, nós podemos mudar a dura realidade do sistema socioeducativo, nós podemos mudar a dura realidade dos direitos humanos no mundo. Mas efetivamente isso é possível com gestos concretos e efetivamente quando todos nós tivermos a disposição pessoal, política, de dizer, olha, vamos sentar, vamos cada um no seu papel, mas vamos construir algo de novo no país. E eu estou muito otimista com o seminário, porque eu acho que ele vai, independente de qualquer iniciativa de que ele possa aprovar, mas ele terá uma repercussão internacional imediata, no sentido de que o mundo possa refletir também sobre as temáticas aqui debatidas. Então, eu quero agradecer a presença de vocês no nosso programa, desejar ao desembargador William Silva a firmeza, entendeu? Que Deus assim continue realmente dando força para o senhor, ânimo, porque a missão é árdua. Da mesma forma, ao presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, né? O tema é abrangente, a sociedade realmente também tem que estar aberta para poder ajudar nesse enfrentamento ao combate, né, dessa prática, porque efetivamente ninguém faz nada sozinho, né? E a sociedade, eu acho que ela é uma parceira de primeira mão para a gente poder cada vez mais estar diminuindo aí esse tipo de prática que, assim, por si só o nome já causa total ojeriza. Eu quero agradecer a presença de vocês em nosso programa. Eu que agradeço. Da mesma forma. Então, e a você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua audiência. Continue com a nossa programação, TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.